Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui um convidado muito especial, é o Dr. Mário Borba. O Dr. Mário é pesquisador em saúde e espiritualidade, ele é fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia, é sócio fundador do GENCA, diretor financeiro do DENCA, é coautor do livro de medicina, é coautor do livro texto da SBC, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, autor do livro Medicina no Evangelho, é coautor do Posicionamento Brasileiro em Hipertensão Arterial e Espiritualidade da SBC, dentre outras coisas aí, que senão a gente vai ficar o tempo todo aqui falando do currículo do Mário, que dispensa aí apresentações, né? Então, o nosso tema de hoje, que o Dr. Mário vai conversar conosco, é doença moral e adoecimento, né? Então, ele vai dissertar um pouquinho para a gente a respeito desse tema que é de fundamental importância aí para todos nós. Tomara, fica à vontade, pode iniciar aí a sua apresentação. Muito obrigado, Nilton. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Muito obrigado a todos aqui que nos acompanham agora ao vivo. Uma boa noite a todos e um olá a todos aqueles que vão continuar acompanhando mais adiante, né? Sabemos que hoje as lives, elas não são lives, elas são extensivas, né? E muitas pessoas assistem mais adiante e até em velocidades aceleradas, porque estão tantas coisas, inclusive na espiritualidade tem muitas coisas, e o pessoal bota ali acelerado para assistir mais. Mas eu gosto muito desse momento, dessa oportunidade, então, realmente, assim, eu preciso externar minha gratidão ao convite, Newton, presidente da AME, e a todos os membros da AME, que realmente estão me agraciando com aquilo que eu mais gosto de fazer, que é realmente falar e debater sobre espiritualidade, né? Mas vamos aproveitar o tempo, né? Eu vou já compartilhar a tela aqui para nós termos tempo para conversar e depois debater esse tema que eu reputo assim de extrema importância, né? Vou diminuir aqui. Bom, tá bem aí, né? Então, enfermidade moral e adoecimento. Veja só que prazer, né, podermos discutir uma coisa dessas com nível científico, com conhecimento científico, não só uma coisa assim empírica, assim, ou etérica, melhor dizendo, mas assim, com base científica. É um grande momento da medicina, é um privilégio nós estarmos aqui falando sobre isso. Bom, eu começo dizendo que eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação, né? É uma prática que todos os médicos deveriam estar sempre declarando, nem todos assim fazem isso, mas eu faço questão de frisar isso, né? Nós teríamos uma medicina muito mais confiável se nós estivéssemos fazendo sempre essa declaração de conflito de interesse. Mas eu tenho interesse em conflito, sim. Eu tenho interesse em conflitar para que nós nos desafiemos e nos debatemos, nos debrucemos sobre o tema, né? O Newton já referendou, realmente tivemos a oportunidade de trazer algum conhecimento e algumas reflexões nesse livro, Medicina no Evangelho, que desperta realmente assim uma análise com uma outra visão, uma visão não religiosa, mas uma visão médica do texto que está lá, e principalmente do texto em cima do que Lucas escreve, né? Médico, patrono da medicina, né? Então, nós precisamos realmente ter esse conflito, nos desafiar, porque o desafio faz com que nós cresçamos, né? Eu sempre digo isso, né? O debate estimula, tu quer que alguém esteja à tua altura, tu nunca quer derrubar ninguém. Então, isso é muito importante, sempre um debate, nunca uma disputa. Bom, mas vamos harmonizar aqui. Eu sei que o canal já debate bastante questões de espiritualidade, mas a gente traz algumas coisas para contextualizar para aqueles que não estão acompanhando e estarem embasados assim, saberem do que nós estamos falando. Principalmente porque é um tema bastante recente, então nós vemos aqui uma série de definições de pesquisadores que depois a gente disponibiliza a apresentação, não tem problema nenhum disponibilizar, não vou debater, não vou ler nenhum desses aqui, é só para a gente ver como tem diferentes conceitos de espiritualidade e de religiosidade. Mas a medicina usa esses termos quando, na verdade, nós temos, assim, coisas mais fáceis, mais práticas, né?
O conceito é uma capacidade intelectual e cognitiva, né? Se fosse da realidade, por exemplo, característica do que é real, religiosidade do que é religioso, espiritualidade do que é espiritual, e espiritual que é da natureza do espírito, e espírito, bom, espírito aí a gente começa a ter uma série de definições, e eu gosto muito da definição, né, do professor Hipólito Rivaio, né, que conhecemos por Kardec, né, que é o princípio inteligente, simples, né, mas que não é só uma definição, digamos assim, doutrinária, mas sim, isso é uma definição que está no dicionário online em português, substância incorpórea inteligente. Então, é sobre isso que nós vamos falar, sobre essa questão inteligente de todos nós. Mas o DENCA, o Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, também tem a sua definição, né? Essa definição está valendo desde 2017, realmente precisamos atualizá-la, mas as demandas se sobrepõem e a gente acaba não sentando para ver. Mas, em 2017, o DENCA decidiu que a definição para aquele momento, não é uma definição fechada, é uma definição que está sendo construída sempre, né? Conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, comportamentos e atitudes nas circunstâncias de vida, da vida de relacionamento intra e interpessoal. Eu gosto muito da definição de 2014. A 2014 ainda não era departamento, era um grupo de estudos, e que trazia esses dois termos aqui que eu acho importantíssimo. Primeiro, motivado pela vontade. Nós precisamos ter esse termo, né, que é importante para nós entendermos as questões espirituais, principalmente para entender certas pesquisas que não mostram resultados, como, por exemplo, prece intercessória, que tem resultados controversos, mas porque não levamos. Um dos fatores é não levar em consideração quanto de vontade a pessoa que está fazendo a intercessão está colocando naquilo. E a outra coisa que precisamos ter, que seja passível de observação e de mensuração, principalmente porque nós temos um cabedal muito grande hoje, um instrumental muito grande para avaliar questões de espiritualidade. Vejam que nós tivemos oportunidade, então, como o Nilton falou, de trabalhar na diretriz de prevenção da cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? O item 9 da diretriz é espiritualidade, e contempla aqui uma série de coisas e tem o mesmo peso hoje, falar em espiritualidade tem o mesmo peso de tu perguntar se a pessoa fuma ou não, de conhecer qual é o nível de colesterol, qual é o peso, qual é o índice de massa corporal, qual é a pressão arterial do paciente, né? Eu não vou detalhar aqui, mas vou chamar a atenção aqui de duas situações aqui que nós vamos falar durante a apresentação. Primeiro, suporte por profissional capacitado aos pacientes em sofrimento ou com demandas espirituais. Vejam que a recomendação para isso é classe de recomendação classe 1. Um nível de evidência em 2019 era nível C, hoje esse nível de evidência já é A. Né? Uma outra coisa aqui que nós temos que salientar, que técnicas de fortalecimento espiritual, como perdão, gratidão, resiliência. Olha só, esse era uma classe de recomendação 2B em 2019. Hoje essa classe de recomendação também é 1, ou pelo menos 2A, vamos dizer assim, mas com nível de evidência também muito melhor do que tínhamos em 2019, porque as pesquisas realmente estão cada vez maiores e cada vez mais impactantes, com resultados bastante significativos e sendo reproduzido em diferentes centros, né? Veja que nós temos aqui também como recomendação em relação à avaliação, o rastreamento breve de espiritualidade e religiosidade, classe de recomendação 1, nível de evidência hoje é A. Né? Então, nós já precisamos realmente fazer uma atualização disso, né? Anamnese espiritual em doenças crônicas, também nível de evidência hoje seria A, né? Anamnese espiritual de pacientes estáveis ambulatoriais, também com classe de recomendação hoje também 1. Quer dizer, nós temos realmente bastante elementos aí para trazermos isso cientificamente ao debate. Em relação a desfechos, né, religiosidade organizacional associa-se à redução da mortalidade. Nível de evidência hoje é A. Né? Espiritualidade e religiosidade potencialmente aumentando sobrevida. Classe de recomendação 1, com nível de evidência A também. Olha só, né? Então, nós temos, assim, realmente as pesquisas estão crescendo muito e nós precisamos estar atualizados disso. Né? Trouxe aqui algumas outras coisas que normalmente a gente não
não trabalha, mas que nós precisamos trabalhar também, nos debruçar com questões energéticas, percebamos que isso aqui é uma imagem já mais antiga, mas que a gente vê assim, aparentemente, as explosões solares estão em voga hoje em dia, né? Mais caóticas, parece, é o próprio termo explosão, mas quando a gente para e analisa e mensura e vê realmente, faz um time-lapse, a gente vê que existe um padrão, né? Isso aqui é de 2 anos, o que se somou, existe um padrão dessas explosões. Elas não são realmente as coisas tão aleatórias como a gente costuma perceber. Então, nós vivemos realmente num mundo que muitas vezes nos ilude com algumas coisas, mas que quando a gente se debruça para observar, a gente vê que existe um padrão e fica fácil da gente fazer essa mensuração e essa observação. Muita coisa ainda tem para nós conhecermos o universo, muita coisa, né? Não só do ponto de vista de sentimentos e pensamentos, né? Mas questões realmente físicas, que é a maneira que a espiritualidade se manifesta no nosso plano físico, né? Então, veja que essa figura da NASA aqui, veja que substância escura, né, energia escura, 70% é energia escura, né, que a matéria escura 23%, né, quer dizer, tá muito difícil ser materialista hoje em dia, tem muito pouca, né, pouquíssima matéria presente para nós falarmos, né? Bom, isso é porque o nosso espectro de percepção magnética é muito limitado. O nosso comprimento de onda que nós percebemos pelos sentidos e mesmo pelos aparelhos que nós temos são muito limitados ainda, mas estamos expandindo, né? Seguramente, aqui, e falando aqui dos raios gamas, que é o que a gente já consegue detectar, não temos ainda gráfico de, de análise dos raios gama, mas já conseguimos detectar e mensurar realmente quanto de radiação. Em breve teremos gráficos e aí a gente terá uma oportunidade de mensurar melhor essas questões relacionadas com o nosso pensamento. Muitas coisas ainda para nós nos debruçarmos, muitas partículas e subpartículas que nós não estamos considerando ainda, né? Mas tem muitas coisas ainda pela frente. Bom, quem fala muito sobre essas questões de engenharia nesse congresso aqui, que normalmente não é tão divulgado, né? Mas o congresso ainda de engenharia congresso médico do Instituto de Eletrônica, que hoje nem é mais eletrônica, hoje se fala espintrônica. Eu trouxe isso aqui de 2015 só para nós vermos como isso está mudando, né? Veja que em 2015 nós começamos a falar sobre a telepresença, né? A pessoa sentindo, movimentando coisas à distâncias e sentindo as reações aonde ela não estava fisicamente presente, mas apenas pensando que estava presente. Veja que isso era de 2015 e hoje a gente já consegue fazer isso de uma maneira mais prática, né? Essa interface de cérebro a cérebro que acontece entre os seres humanos, não só entre os seres humanos, isso já tem pesquisas aí envolvendo animais muito grande, né? Então, a nossa tecnologia está favorecendo esse crescimento. Veja que isso, no passado, a gente ficava feliz que tinha um dedinho, né, simulando o coração partido ali, né, num holograma, interagindo com o holograma, e hoje a gente tem hologramas completamente inteligentes, aí uma situação futurista que realmente nos chama muito, que nos abre muito a visão por um futuro, né? Agora, lembrando sempre um alerta que nós temos que fazer sempre que falamos com meios eletrônicos, né? A gente cita essa publicação de 2022 da Nature, né? Dessa revista da Nature, né? Sobre o uso do smartphone, né? Por isso nós estamos aqui, alguns talvez estejam até acompanhando pelo smartphone, nós temos que ter um cuidado muito grande. Essa pesquisa aqui fez muito interessante esse trabalho, né? Fazendo comparativo entre estudantes utilizando meios eletrônicos e utilizando leituras em regular, em papel, né? E o que se viu? Que os leitores em
dispositivos eletrônicos, principalmente dos tipo smartphone, tiveram uma Comeu? redução de compreensão da leitura muito grande, né? Provavelmente por causa dessas questões de hiperatividade do córtex pré-frontal, em função de todos esses espectros que nós ainda não conhecemos e utilizamos sem o devido entendimento. Bom, fechamos esse parênteses aqui, depois nós vamos voltar com alguns elementos disso, e vamos falar um pouquinho mais da questão espiritual, voltada um pouco para a religiosidade, para nós entendermos, e no final a gente fecha todo esse combo, né? Então, o Brasil é considerado o líder da liberdade religiosa. Estamos vendo agora, tendo um desafio aí na mundial com essa questão da liberdade religiosa, né? E estamos tendo muito problema, coisas incompreensíveis para o brasileiro, mas que acontecem em muitos países aí. Mas essa pesquisa aqui é uma pesquisa que eu gosto muito de analisar, nós deveríamos ter essa pesquisa divulgada ou replicada em vários centros, né? Essa pesquisa foi conduzida por uma população do Rio de Janeiro, em 2018 ou 2019, se não me falha a memória, acho que não tem aqui. Mas olha só que interessante, né? Aliás, perdão, 2020, foram 10 anos de pesquisa, né? Ele compara aqui no censo de 2010 e na pesquisa atual. Veja que os grupos religiosos, eles têm reduzido, né? E o que tem crescido é o movimento espiritualista. Os espíritas kardecistas aqui crescendo bastante, né? Eu sinto muito esse Kardec assim, né? Os kardecistas transformam a religião, mas Kardec dizia que o espiritismo é uma ciência, né? E que junto com o magnetismo formam uma só ciência. Mas é uma ciência que nós temos que debruçar mais. E o número de espiritualistas que em 2010 era zero, zero. Ninguém se declarou espiritualista. E 4,4% se declarando em 2020. Veja que é um crescimento muito significativo sair do zero para chegar em 4,4. Mas olha que pesquisas que trouxeram assim outros fatores muito curiosos aqui nessa pesquisa, né? Uma doutoranda de antropologia da Universidade Federal Fluminense comenta, né, da mistura de crenças que está cada vez maior, né, aqui no nosso país, né, que eu reputo isso como um grande incentivo para que nós nos debrucemos sobre as questões espirituais e também de alguma religiosidade, mas principalmente esse ecumenismo religioso que nós temos aqui, ele vai facilitar as pesquisas espirituais, porque ela vai ser supra-religiosa. Então, é uma oportunidade que nós temos de estar aqui nesse país abençoado com essa possibilidade de ter essa diversidade como cultura, como objeto de estudo, né? E, além disso, né, essa miscigenação, né, das questões, a velha coisa assim das práticas culturais, né, quer dizer, o rapaz católico que casa com a menina evangélica, que vai abençoar as alianças na Umbanda e depois toma passe espírita na casa espírita, né? Isso não existe nos outros planetas, é só aqui no Brasil que pode que tem isso, né? Agora, vamos ver alguns análise comportamental de algumas pessoas, né? Veja bem que quase 50%, 44% aqui se considerando seguidoras de mais de uma religião, né? Agora, veja que interessante esse crescimento que está havendo aqui. 32% lendo diária ou semanalmente a Bíblia, né? Seguramente eu lembro de épocas passadas que era um livro praticamente assim relegado à população dos padres e pastores realmente, né? Mas a leitura realmente bíblica cada vez mais difundida e divulgada, e os nossos pacientes estão fazendo esse movimento. E nós temos que ter compreensão disso. 39% lendo alguma leitura espiritual, e aí engloba também as leituras bíblicas, né? Veja em relação às crenças, né? 50% acreditam em reencarnação. 70% já sonharam com algo que aconteceu. Veja, 50% sentindo a presença de alguém que morreu. Viram pessoas que já haviam falecido ou ouviram. Como é que nós vamos conversar com um paciente que está tendo esse tipo de experiência
e não vamos considerar isso. Nós temos que ter essa abertura, né? E realmente aqui, nesse ambiente que nós estamos aqui da AME, é fácil de entender isso, mas nós precisamos encontrar meios também de começar a falar sobre isso com os nossos pacientes, porque o paciente está querendo, desejoso que nós falemos disso, porque ele muitas vezes não tem o conhecimento que nós temos dessas coisas, e ele está inseguro, e nós precisamos fazer essa abertura, né? Como diz Erasto, né, numa das comunicações, Erasto diz assim, a terra está pronta, arai, né? Porque a terra já foi aprontada. Nós precisamos ter essa abertura com os pacientes, né? Vejam aqui que esses pacientes que, se nós entrarmos nesse assunto aqui no passado, muitos dos colegas médicos prescreveriam remédios psicóticos, né? Onde já se viu acreditar nessas coisas, né? Então, há uma mudança muito grande do perfil do nosso paciente. E isso fez com que a própria SOCESP, né, em 2020 também, criasse um canal mais aberto para isso, e nós tivemos a oportunidade de contribuir nessa publicação, lá de 2020, onde ela dedicou um número inteiro para questões de espiritualidade, cardiologia comportamental e social. E veja que nós tivemos um dos capítulos da revista foi justamente para falar sobre enfermidade moral, como pensamentos e sentimentos influenciam a saúde cardiovascular. Doutor Álvaro, com um gentil convite, participamos junto com a doutora Carla Lantieri, da Alma Moreira, pessoas muito conhecidas aí do Vale, e o doutor Ricardo Bidiré, também conhecido, que é nosso colega lá do Rio de Janeiro, professor da disciplina de espiritualidade da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E o que nós vimos aí? Outros capítulos também muito interessantes, né? Muito interessante. Cada capítulo desse aqui valeria nós nos debruçarmos para falar sobre isso. Mas nós vamos falar sobre enfermidade moral, né? E veja que nós diferenciamos algumas coisas interessantes ali. Como a doença e a enfermidade, que são coisas já bem claras, né? A diferença disso, mas que vale a pena nós salientarmos alguns detalhes, né? Então, doença, anormalidade da estrutura e da função dos órgãos e dos sistemas corporais, desvio dos valores normais, identificação e descrição por evidência biológica ou química. A enfermidade não é no órgão, é no ser. É uma resposta subjetiva do paciente ao fato de não estar bem. Como ele e aqueles ao seu redor percebem a origem e o significado desse evento e como isso afeta o seu comportamento ou relacionamento com outras pessoas. E os passos que ele toma para remediar essa situação. Veja que nós podemos colocar, dizer assim, que enfermidade é o que o paciente sente quando vai ao médico. E ele chega no médico e sai com uma doença, né? É o que ele tem ao voltar para casa depois do consultório médico, né? Então, a enfermidade moral envolve respostas subjetivas, afeta realmente o comportamento, envolve valores, sentimentos, atitudes, né? Muitas vezes sem a confirmação laboratorial, sem a confirmação clínica, mas que apresenta realmente correlações com alterações. Nós temos já muitas coisas aí já documentadas, com marcadores inflamatórios, humorais, né? Então, não é uma coisa simplesmente da ordem, digamos assim, etérica, psicológica, digamos assim, né? Veja que nós elencamos aqui alguns sentimentos positivos e negativos, sentimentos que são de proteção, quanto a sentimentos também que são negativos, que seriam danosos, prejudiciais aos nossos órgãos. Perdão, honestidade, autodisciplina, altruísmo, humildade, gratidão, otimismo, solidariedade, empatia, tolerância, paciência. Queremos ter tudo isso. Nossa sociedade como um todo deseja... Perdão. Nossa sociedade como um todo deseja abundar nesses sentimentos. Mas, infelizmente, o que nós mais percebemos é o crescimento de raiva, ódio, pessimismo, vaidade, ingratidão, ressentimento, ruminação, desejo de vingança, egoísmo, não perdão e intolerância. São as duas coisas que estão impermeando, né? É mais ou menos como gostam de dizer, né, os nossos irmãos mais religiosos, né? O final dos tempos é o crescimento do joio e do trigo. Nós estamos vendo as duas coisas, né? Nós aqui no nosso estado, especialmente na nossa região,
aqui também um vale, aqui o Vale do Taquari, né? Imagino que todos acompanharam aí o que aconteceu nos últimos meses, que continua acontecendo, na verdade, que a calamidade parou de ser noticiada, mas as repercussões dela continuam, né? E o que nós estamos vendo aqui realmente é um crescimento gigante desses sentimentos positivos, como gratidão, otimismo, solidariedade, empatia. Existe realmente uma tolerância muito maior, as pessoas estão com muito mais paciência, muito mais calma. Existe um sentimento de fraternidade muito maior depois dessa crise, onde nós esperávamos que realmente, até pelo perfil psicológico que nós temos aqui no Vale, com umas situações difíceis, nós tivéssemos um crescimento de pessimismo, de ressentimentos, né, de intolerâncias. Não, mas isso está realmente mudando e é uma comprovação de que todas as coisas que nos acontecem também vêm para o nosso bem. Bom, mas sentimentos. Nós temos 365 sentimentos, né? Nós temos que trabalhar em entender o que a gente está sentindo. Muitas vezes nós temos uma pressão gigante, né, dentro da medicina para que o paciente não sinta. E é justamente o contrário. Nós temos que trabalhar os sentimentos, entender os sentimentos para não te deixar ele aqui dentro, né? Normalmente, de um modo geral, a medicina está uma pressão gigante de prescrever medicamentos para aliviar os sentimentos, e isso faz com que a pessoa se alivie externamente, mas dentro de si fique com aquele coração cada vez mais marmorizado, né? E cada vez mais difícil de lidar, né? Então, nós temos que trabalhar muito essas situações do que a gente está sentindo, e para que nós queremos buscar esses alívios. Bom, falamos também na revista sobre os valores, né? Valores, o que é um valor, né? Os valores humanos são os princípios morais que orientam a conduta das pessoas. É um conjunto de regras estabelecidas para uma convivência saudável dentro de uma sociedade. E também esses valores foram trazidos nesse livro da espiritualidade, da cardiologia da SBC, na seção 20, temos um capítulo só sobre espiritualidade e saúde, onde a gente traz essas questões dos valores, tanto os valores seculares quanto os valores milenares, isso tudo trazendo repercussões sobre mediadores inflamatórios, imunológicos, neuromorais, sobre o sistema nervoso, e isso levando, então, a situações de melhor saúde ou de adoecimento, né? E tudo isso, né, sendo permeado pela espiritualidade. Agregado a esses valores, né, que estão presentes aí, nós ainda temos essas questões comportamentais, como agressividade, deserção, desespero, maldades, né? Comentários ácidos, muitas vezes desnecessário, ingratidão, fiscais de inutilidades, né? Agora, cresce também esses sentimentos, né, de paciência, fidelidade, confiança, renúncia, fé, persistência e otimismo. Todas essas situações influenciam no nosso estado geral da saúde, determinando que nós vamos nos prevenir de doenças, vamos nos imunizar ou vamos realmente enfrentar um adoecimento. Bom, veja agora recente, vindo para mais recente aqui, esse ano de 2024 nós tivemos uma grande novidade, o ACC, um trabalho da doutora Maria Emília Teixeira, da Universidade de Goiás. Veja que ela fez uma intervenção, nós tivemos a oportunidade de colaborar aqui, o Field Trial, né? Que é a influência de uma intervenção em espiritualidade em pacientes hipertensos com pressão arterial controlada. Olha a dificuldade de trabalhar esse segmento, né? Participamos aqui com vários pesquisadores, né? Foi um grande privilégio, uma grande oportunidade. E veja o que foi proposto aqui, né? Um estudo randomizado, duplo cego, né? Onde pessoas com hipertensão, estágios 1 e 2, mas com medicamentos antipertensivos regulares e com a pressão completamente controlada, né? E depois foram acompanhados com MRPA e com dilatação de fluxo mediada. Somente 12 semanas e olha o resultado que nós tivemos aqui. Aqui é o desenho, vamos deixar depois, né? E a intervenção, qual foi a intervenção?
trabalhar sentimentos edificantes com os pacientes: perdão, gratidão, otimismo e propósito de vida, né? Eram enviadas mensagens por WhatsApp, os pacientes recebiam o que tinham, ou confirmavam, mandavam um retorno que tinham recebido as mensagens, né? Que eram, às vezes, gravações em áudio, às vezes em vídeo, às vezes apenas textos para leitura, e algumas tarefas muito rápidas que não atrapalhassem o dia a dia deles, né? E veja que essa intervenção baseada nesses valores baixou mais a pressão sistólica significativamente, e não só baixou a pressão sistólica, repito, em pacientes que já estavam controlados. Não tem medicamento que faça isso, né? Nós não temos medicamento que faça, que promova isso, e junto com isso melhora a função endotelial com melhoria da dilatação de fluxo mediada, né? Então, é um trabalho realmente inovador, né? Deveríamos estar vendo isso publicado assim em larga escala, mas por uma série de questões que depois talvez possamos debater mais, não tem sido visto isso nas revistas e mesmo na, na mídia, muito menos na cardiologia. Na mídia até sim, né? Mas dentro da mídia científica com alguma dificuldade de penetrar, já que não temos medicamento para prescrever, né? Bom, isso demonstra que o paciente, essas mensagens, esses vídeos, tudo traziam uma sabedoria para o paciente. Isso nos lembra essa pesquisa feita, publicada no JAMA em 2020. Veja que intervenções que trabalham o engajamento social, as emoções, os componentes espirituais de sabedoria. Uma revisão sistemática disso mostrou que as intervenções de espiritualidade, os estudos de alta qualidade, têm efeitos maiores ainda do que normal. Nós precisamos realmente melhorar as intervenções e fazer os estudos de mais qualidade. Quanto maior a qualidade dos estudos, mais resultado nós estamos tendo, né? E vejam que essas intervenções, tanto para doenças não só mentais, mas doenças físicas, doenças comunitárias também. E ele salienta uma coisa muito interessante, que nós tivemos problemas isso, né, nessa situação de pandemia, e teremos novamente aí em breve outras situações, e a gente quis trazer isso assim para nós nos debruçarmos sobre esse tema, né? Veja que ele é a conclusão do autor, dos autores: as epidemias comportamentais modernas de solidão, suicídio, abuso de opioides, que nós estamos vendo em larga escala, apontam para uma necessidade crescente de intervenções que aumente a sabedoria para promover o bem-estar individual e social. Olha só, né? Que intervenção bonita é essa, aumentar a sabedoria e não prescrever pílulas, né? Nós estamos prescrevendo demais, nós sabemos disso, nós estamos vendo tudo isso, né? Quer dizer, é aquela coisa que não temos mais congressos médicos, né? Temos congressos de prescritores, né? O médico, aquele saudoso encontro de médicos, hoje em dia, infelizmente, tem mais prescrição do que debate de engajamento, de análise do paciente e tudo mais. Bom, indo para o desfecho aqui, para a fase final, não posso deixar de citar não só questões da cardiologia, mas tem aqui também esse statement da espiritualidade e oncologia, um consenso, na verdade, né? Tem um statement também, mas esse consenso aqui reuniu não só a Sociedade Brasileira de Oncologia, mas também de Cirurgia Oncológica e de Radioterapia. Por isso que eu trouxe, apesar que tem um statement da Sociedade de Oncologia. E veja que aqui eles falam, né, que o empoderamento do paciente e identificar metas espirituais devem fazer parte das decisões médicas. A nossa diretriz não recomenda isso, né? Então, essa recomendação ela realmente é ousada, mas nós sabemos que isso realmente é importante para o paciente e vai beneficiar não apenas o paciente, mas a relação médico-paciente e também essa relação da doença, da enfermidade, o paciente interagindo melhor com o seu médico em função de intervenções espirituais. Vamos passar aqui rapidamente também sobre raiva, né? Um gatilho aqui para AVC. Nós estamos vendo assim as pessoas com muita dificuldade de controlar suas emoções, né? Essa publicação do Jornal Europeu de Cardiologia
Veja que a raiva ou transtorno emocional, né, causando, estando associado a como gatilho de AVCs, de todos os tipos de AVCs, tanto isquêmico quanto hemorrágico, né, e afetando principalmente as pessoas com níveis menores de educação. Quer dizer, existe um processo protetor na educação. Outra coisa que nós trazemos aqui de 2022, veja só, né, a publicação do American Heart Association, né, os efeitos do isolamento social, né, e sobre não só sobre questões cardiovasculares, mas também sobre questões de saúde cerebral. E veja que avaliando vários mediadores, né, tanto a solidão como o isolamento social estiveram associados a risco de morte prematura por todas as causas, né? E não só nas pessoas de mais idade, mas também o isolamento social na infância esteve associado ao aumento dos fatores de risco cardiovasculares na fase adulta, obesidade, hipertensão, aumento dos níveis glicêmicos. Veja que pelo isolamento social, houve um aumento de 29% no risco de infarto ou de morte por doença coronariana. Aumento de 32% do risco de acidente vascular cerebral ou morte por AVC. Ou seja, adultos socialmente isolados, com 3 contatos sociais ou menos por mês, podem ter um risco 40% maior de AVC ou de ataque cardíaco. Né? E não podemos deixar de falar, né, pelo que temos estudado de vírus, como nós tivemos aí em 2021 várias publicações ainda sobre Covid, né? E não podemos deixar de citar essa publicação aqui no JAMA, né, que fala que os profissionais de saúde nos tempos de crise devem ter coragem para ir fundo dentro de si e encontrar a sua essência, o seu âmago. Né? Nós estamos vendo assim que as publicações científicas estão trazendo questões espirituais para o debate. Falta nós trazermos elementos científicos palpáveis, mas coragem para ir fundo dentro de si, né? Então, talvez os tempos difíceis sejam oportunidade para desenvolvimento e crescimento. Como os profissionais de saúde agem agora em relação a si próprio, pacientes e outros, não só pode ajudar a determinar o curso da pandemia, mas também pode moldar a natureza dos cuidados de saúde da sociedade que emergirá desta crise. E nosso último tema aqui, publicação agora de 2024, né, 10 dicas para promover saúde cardiometabólica, publicado no Jornal Europeu de Cardiologia. 27 mil participantes. Veja, opa, não, perdão, aqui não, aqui sobrepôs aqui no corte aqui. Esqueçam, peço perdão esse final aqui. Isso aqui era do AVC do jornal antes, misturou, desconfigurou. Mas as 10 dicas aqui para promover a saúde cardiometabólica aqui, né? Então, não vamos debruçar aqui de todo o gráfico, precisaríamos mais tempo, mas vamos salientar algumas coisas aqui. Restrição dietária, saúde mental, destacando meditação e espiritualidade, melhorar a qualidade de sono. Então, vamos ver assim rapidamente e aí a gente finaliza e abre para o debate. Primeira dica, otimização da composição corporal e função muscular, né? Reduzir circunferência da cintura, restrição calórica, garantindo o consumo de quantidade certa de calorias ricas em nutrientes para um funcionamento ideal. Aumentar ou manter massa muscular com exercícios de resistência é a pedra angular para mitigar o acúmulo de gordura, né? Seguir uma dieta mediterrânea minimamente processada, como uma grande variedade de vegetais, grãos integrais, legumes, nozes, frutas, evite carboidratos refinados, coma principalmente proteínas vegetais, juntamente com peixe, frutos do mar, laticínio de baixo teor, aí eu já vou, né? Se optar por carnes, escolha cortes magros, né? E é interessante que nesse gráfico aqui, voltando um pouquinho, né, ele fala, aqui, quando a gente vê aqui restrição dietária, ele diz restrição de proteína. E aqui depois no texto ele fala já para a gente usar um pouco, mas se for fazer isso, né? Jejum intermitente, alimentação com restrição de tempo, né? E olha que interessante aqui, enfatizar a alimentação consciente, de preferência compartilhada com outras pessoas. Olha que coisa
entusiasmante, né? Isso aqui é uma coisa que me entusiasma muito perceber isso dentro de um jornal da importância que é o European Heart Journal, né? Atividade física todos os dias, voltadas para os amigos em sua rotina diária. Olha só, esportes coletivos, caminhada coletivo, né? Então, nós temos que realmente ver, né, essa nova medicina que está cada vez mais presente. Abstinência de álcool, uma escolha prudente para a saúde, né? Álcool não é benéfico, né? Emmanuel, André Luiz fala dos venenos das taças brilhantes, né? Já anunciavam isso lá na década de 30, 40, né? E veja que ele salienta que, mesmo em pequenas quantidades, o consumo de álcool pode aumentar o risco de câncer, né? Não fumar, isso não vamos nem nos debruçar aqui sobre isso. Priorizar um sono restaurador, né? A má qualidade do sono contribui para uma série de coisas, né? E é interessante que o Dr. Henrique de Luna fala para o André Luiz, né? Olha, o teu câncer nem era tão grave. E ele fala que o André Luiz não morreu de câncer, né? Mas morreu por problemas justamente de não ter qualidade no sono. Duração insuficiente e padrões de sono perturbados são fatores de risco emergentes ao aparecimento e progressão da hipertensão arterial sistêmica, fibrilação atrial, doença cardíaca isquêmica, demência. Isso tem vários instrutores também de André Luiz que falam, né, que é justamente a hora que mais tem os acidentes vasculares, principalmente no o Alexandre, acho que é o que mais fala sobre isso, né? Mas então nós temos realmente assim vivendo um momento muito, muito, muito produtivo para todos nós. Oitavo, nutre e proteja sua mente com redução de estresse mental, promoção de bem-estar emocional e espiritual. Ó, nem foi o Denka que participou disso, mas poderíamos estar fazendo isso, né? E aqui ainda, né? O estresse mental crônico e emoções negativas persistentes podem impactar significativamente a saúde cardiovascular, independente de outros fatores de risco, né? Veja aqui também os efeitos, né? Não só sobre o sistema nervoso, mas sobre várias questões, né? Eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, né? Outra coisa importante aqui, estimular a mente diariamente para aprender novas habilidades, de novo, o processo de educação, aumentar a sabedoria, né? Participar de atividades artísticas para melhorar a função cognitiva e saúde cerebral, né? Adotar uma mentalidade vitalícia de autoconsciência, buscando novos conhecimentos para vitalidade intelectual e espiritual, cultivar amizade, cultivar altruísmo, cultivar compaixão, né? Minimizar a exposição à poluição, conectar-se com a natureza, né? Parece assim que a gente está lendo uma mensagem de André Luiz, né? Meu muito obrigado aqui, desculpe se eu me estendi um pouquinho mais do que estava planejado, mas a ideia é que nós possamos ter aqui um debate e fico aqui, deixo aqui o convite aqui para que nós acessemos esse livro, porque tem a possibilidade de muito do que nós trouxemos aqui de modo científico está aqui também, onde nós fazemos uma análise dos textos em grego, principalmente, que perdemos muito, muito na tradução, mas que agora começamos com esse movimento e que está presente com os nossos pacientes, cada vez mais se interessando por essas leituras que estão no texto bíblico e principalmente no Segundo Testamento, no Evangelho como um todo. Bom, agradeci muito ao Dr. Mário aí pela excelente palestra aí, bem que veio elucidar aí muita coisa para a gente saber a respeito desse tema. E assim, você tocou num ponto, né, falando sobre a nova medicina, né? É, é impressionante como essa questão da espiritualidade tem gradativamente sido incorporada cada vez mais à prática médica, né? Baseada cada vez mais em estudos científicos e tal. Se a gente pegar o PubMed e a gente colocar lá saúde, espiritualidade, medicina, e espiritualidade, a gente vai ficar impressionado com a quantidade de produção científica que tem sido feita nas últimas décadas em relação a isso. Se a gente pegar da década de 50, de 60 para cá, para o começo do século 21, 2010, 2020 até, uma curva exponencial assim, de aumento de produção científica em relação a isso.
Na década de 80, quando eu estava fazendo a minha graduação na faculdade de medicina, a gente tocar no tema de espiritualidade era quase uma chacota, era um motivo de riso, né? Então, esse tema era completamente dissociado da academia, né? Então, e hoje em dia a gente vê esse tema, cada vez a gente sente mais à vontade de falar sobre esse tema, não só com os pacientes, mas dentro do próprio meio médico, por todo esse embasamento científico que tem sido trazido gradativamente a pioneiros aí, como vocês aí, o Mário, o Álvaro lá do Denca, né, que fazendo um trabalho pioneiro em relação a isso, junto com outros, né? Junto com o doutor Andrei Moreira, lá da Universidade Federal do Juiz de Fora, o próprio Giancarlo Lucchetti e fora o doutor Harold Koenig, são realmente pioneiros que têm trazido esse tema e desbravado realmente uma seara ali, uma mata virgem, né? E começar esse tema, né? Dentro da academia, dentro das sociedades médicas, a gente sabe a dificuldade que deve ter sido no começo para todos vocês, né? Então, assim, primeira coisa, parabenizar realmente vocês por esse trabalho pioneiro, né? Dentro do DENCA, da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, que publicou a primeira diretriz sobre saúde e espiritualidade numa sociedade médica, né? Então, são trabalhos assim fundamentais, né? São contribuições que eu considero inestimáveis aí para a medicina, né? Sem Então, dúvida. essa questão vem sendo trazida e, graças a vocês, a gente se sente mais à vontade de poder abordar esses temas com os pacientes. E a gente sabe que quando aborda esses temas, eles se sentem muito felizes, confortáveis com esse tipo de abordagem, né? Então, isso cada vez mais está sendo incorporado à prática médica, né? Então, isso é uma É. questão fundamental para a gente. Você Eu estava só vou falando te corrigir uma coisa, só vou te corrigir uma coisa, Nilton, não é vocês, é nós. Você está junto conosco, você é bem membro sim, mas atuante também tá no DENC e está colaborando bastante. Então, todos nós estamos juntos nessa pegada aí, né? realmente eu tenho uma admiração muito grande por todos aí, porque realmente é um trabalho é, é, levar esse tema aqui, por exemplo, aqui em Taubaté mesmo, na Universidade de Taubaté, que já tem a disciplina de medicina e espiritualidade, né? Eu vejo a dificuldade que o Alexandre teve de começar essa cadeira aqui, o Alexandre Serafim, que é o Uhum. responsável pela cadeira, né? Dentro de uma faculdade, conseguir trazer essa disciplina, que foi uma das primeiras aqui no Brasil, que o Alexandre iniciou, né? Uhum. Então, realmente são bandeirantes aí da medicina, que estão desbravando uma terra difícil, né? Mas estão conseguindo com grande sucesso. Em relação, você falou aí, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, na realidade, são tudo, né? A gente sabe que, de acordo com o que a gente pensa e com o que a gente sente, a gente está fazendo uma série de alterações neurohormonais a cada instante, né? Mandando uma série de mensagens para nossas células e até para os nossos genes, né? A própria epigenética hoje, né? Entre os fatores epigenéticos, como fatores ambientais, fatores alimentares, a gente sabe que os pensamentos e os sentimentos, eles também são ativadores ou dos nossos genes, né? Das nossas. Então, essa questão de trazer, de disseminar esse conhecimento, não só no meio médico, como para toda a população, da importância, né, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, essa é uma questão fundamental, né? Eu também acho que não queria falar muito. Alguém mais quer falar alguma coisa, conversar, alguma pergunta? Boa noite, Bruno. Bruno, você está sem o som. Deixa eu ativar o seu som aqui. Espera aí. Ativa o som aí. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Agora estamos.
Boa noite, tudo bem? Achei fantástico, né, a apresentação, todas as revistas, né, os estudos sendo feitos, né, que realmente nem o Newton falou, né, a gente fica cada vez mais entusiasmado, né, de seguir adiante também. É interessante que a gente vê como influências assim que a princípio parece pequeno, né, você perdoar o outro, né, você voltar a olhar para si mesmo, né? Meditar um pouco, e aí a gente vê que isso era, na verdade, toda a diretriz do Evangelho, né? De Jesus. Então, quer dizer, eu costumo dizer assim para os meus pacientes também, pô, o maior tratado de medicina que tem é o Evangelho, sabe? Você vai pegando para ver tudo, pô, o que gera, sei lá, a dor de barriga, né? O refluxo, o infarto, né? A pressão alta. Você vê que você faz aquilo tratamento que Jesus disse, né? Quer dizer, você vai contra o orgulho e o egoísmo, né? Que é a gênese de tudo mesmo, você já melhora muito, né? Quer dizer, a gente atinge os altos fins da existência assim, né? Então você vê, cada vez mais a gente faz estudo e chega nessa conclusão, né? É interessante, né? Bem legal. Olha, parabéns mesmo. Eu queria trazer aqui também uma série de outras pesquisas aqui, mais dessa do Evangelho também, mas como é a primeira que a gente fala, a gente traz realmente mais essa de um modo geral, assim. Mas isso está falando, aqui eu baseei principalmente nessas questões da inteligência, do princípio inteligente, que é o que nós temos que nos debruçar, Uhum. de tirar essa coisa da espiritualidade, daquela coisa assim mais etérica, Algo né? místico, né? Na Místico, verdade. isso, né? E nós temos que lembrar que Lucas, né, que é o patrono da medicina, ele anota, a primeira coisa da atividade pública que Jesus faz é ler, né? Depois que ele passa pela tentação do deserto, lá dos 40 dias né, de jejum, ele volta, entra na sinagoga no dia de sábado, como era seu costume, Lucas escreve ainda que é uma coisa de rotina que ele fazia, e ele pega o livro e se põe a ler, e depois debate, né? Ele pega o livro, lê, senta, debate, o pessoal não gostou muito do debate, tentaram matar ele já na É. primeira situação, com as É. ideias dele, né? Mais ou menos que nem fizeram conosco, né? O Nil estava lembrando as primeiras vezes que nós falamos na SBC, era pedrada, né? Era pedrada, mas pedradas, digamos assim, de ironia, né? E no passado era pedrada, pedrada mesmo, né? Então, mas é isso, nós temos que tirar essa questão religiosa do evangelho e temos que trazer as questões médicas. Nós não podemos esquecer que Lucas viu, ele faz uma pesquisa médica com os rigores científicos da época. E ele começa o evangelho descrevendo que ele faz uma pesquisa, que ele fez uma investigação minuciosa, buscando em detalhes o que aconteceu. Então, tem muita informação, tem muitas questões médicas ali. Só que, realmente, a tradução do texto foi deixou muito a desejar, até porque não tinha a facilidade que nós temos de tradução do texto hoje. E aí nós perdemos muito desse conhecimento. Mas está tudo lá, realmente, no Evangelho está tudo lá. Só que nós temos que realmente nos debruçar e entender tudo que está lá, né? Porque, às vezes, os termos que são usados foi mudado o sentido, tem expressões que foram traduzidas, tem outras que foram transliteradas, tem outros que não foram nada. Uma outra questão interessante que você trouxe, Marco, eu achei, é a respeito do abuso do uso de drogas, né? Assim, a gente sabe que hoje em dia as pessoas querem a pílula da alegria, a pílula da felicidade, a pílula da paz, né? Buscar isso só através da química. Tem um trabalho que eu li, é um trabalho já antigo, acho que da década de 90, eu acho que até do Jornal Europeu de Cardiologia, que faz uma correlação de depressão e risco cardiovascular. Então, a conclusão do trabalho é a seguinte: se não só a medicação, quando utilizada isoladamente, ela não diminui risco cardiovascular. Ela só diminui risco cardiovascular quando é acompanhada de uma alteração de comportamento, né? Então, essa questão é fundamental. Não que a droga não seja necessária. Quando ela é bem indicada
ela, em determinados momentos, que a pessoa realmente necessita até de uma ajuda para conseguir se levantar, caminhar, quando bem indicada, ela é muito útil, mas ela não pode ser só a única abordagem, né? Porque as pessoas sempre procuram a coisa mais fácil, né? Ah, eu estou deprimido, eu quero tomar um remédio. Ah, eu estou infeliz. Então, tudo a gente quer resolver com droga. Se não houver uma abordagem por parte do médico dessa questão, fazendo as pessoas atentarem para esse tipo de coisa, eu acho que o papel do médico aí é fundamental, auxiliando ou prejudicando até, né? Levando só para. É preceito de Hipócrates, né? Nós todos fizemos o juramento, ou pelo menos a imensa maioria no Brasil faz o juramento de Hipócrates, alguns fazem o juramento de Maimônides, né? Tem algumas universidades que juram Maimônides, mas a maioria no Brasil das escolas médicas prefere o juramento de Hipócrates. E está lá, seguir os preceitos de Hipócrates, e o primeiro não, mas um dos primeiros preceitos de Hipócrates é, antes de instituir qualquer terapêutica, pergunte ao paciente se ele está disposto a abandonar os hábitos que o deixaram doente. Qual é o médico que faz isso hoje? Sim. Qual é o médico que faz essa pergunta para o paciente? Olha, eu vou, antes de a gente prescrever aqui esse analgésico, eu quero saber se tu vai abandonar o hábito que te deu essa dor de cabeça aí. Aquela frase, eu não sei se é de William Osler, que diz o seguinte: tão importante quanto conhecer a doença que tem o homem é conhecer o homem que tem a doença. É isso aí. É exatamente isso que e a medicina estava se desvirtuando desse caminho, né? Então, esse retorno para esse caminho, Acho que essa de frase é de trazer. Voltaire, acho que é de Voltaire, acho. Que Voltaire tem uma frase muito parecida com, que Voltaire dizia assim: médicos são seres que prescrevem medicamentos que eles não conhecem para tratar doenças que eles conhecem menos em seres humanos que eles nada conhecem. Nada conhece. De um modo geral, né, se a gente botar de um modo geral, é isso que nós vemos, ainda mais com essas coisas aí agora, com a medicina tentando, aliás, a medicina não, né, as pessoas tentando transformar a medicina em um algoritmo que vai lá e bota teus sintomas e vai detectar a doença e o tratamento milagroso, né? Está sem Boa som. noite, Maria Cláudia. Bom, parabéns pela excelente palestra. Eu escutando a sua palestra, né, a gente vê como é importante a gente estimular, né, a espiritualidade, a religiosidade nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, né, a fim de estimular esses valores de perdão, gratidão, altruísmo nos nossos adolescentes, né, para que nós possamos ter no futuro uma sociedade, né, com mais qualidade de vida, com mais saúde, né? Exato. E a pergunta que eu faço é a seguinte, né? É, em relação à busca desse paciente com enfermidade moral, a gente tem que ter uma escuta mais compassiva, né? No momento que nós estamos com a inteligência artificial aí se expandindo, né? Então, como que é essa relação médico-paciente em relação à enfermidade moral? Eu particularmente faço duas coisas assim de um modo muito direto nos pacientes. Eu tenho uma abordagem assim que eu procuro fazer assim realmente uma abordagem mais direta para o paciente, né? Até porque no próprio Evangelho o Senhor fala isso, né? Que a palavra do Evangelho é uma faca que penetra, que rasga a alma, né? Nós temos que penetrar o paciente. E para penetrar o paciente tem um livro ele é reitor de uma universidade, agora acho que é de Alexandria. Não tem em português, mas é um livro muito interessante de ler, An Exposition of Hearts, uma exposição de corações, né? E ele fala que o médico, realmente, para penetrar o coração do outro, tem que abrir o seu coração. Então, no momento que ele abre o seu coração para o paciente, ele vai conseguir falar uma palavra com mais contundência, mas de um modo que aquilo não vai ser agressivo, né? Então, porque né, nós não é a consulta, principalmente da cardiologia, não é uma consulta psiquiátrica que vai sendo construída.
Nós temos que ter uma resolutibilidade mais rápida, principalmente nos pacientes que muitas vezes vêm buscar uma segunda ou terceira opinião, né? Então, nós temos que ter essa penetração. Então, eu costumo ter uma abordagem bastante objetiva nisso, mas depois que eu deixo bem claro para o paciente que eu realmente estou interessado em entender o que ele pensa. E eu falo isso para meus pacientes, agradeço, faço aquela parte empática e eu digo, olha, nós vamos conversar, vou fazer umas perguntas que eu não quero que tu me responda tecnicamente. Eu quero que tu me responda porque eu quero conhecer o teu pensamento e o que tu está sentindo em relação a como é que tu está vendo a tua situação de saúde. Então, não tem resposta errada. O senhor não se preocupe em dar uma resposta certa. Eu não quero a resposta certa, eu quero a resposta sua, né? E aí eu consigo trabalhar esse sentido, e aí a gente usa a informação também, né? Uma série de informações que a gente tem, né? O paciente que já vem com certos tipos de exame, ou eu gosto muito de analisar os exames de monitoramento de 24 horas, tanto Holter como monitorização de pressão arterial, e aí eu pego aqueles elementos noturnos, né, e principalmente que a gente sabe, que a gente conhece o que acontece nesse período de sono, né, e aí eu uso muito o que André Luiz traz, né, uso bastante mesmo, e que normalmente o paciente, né, acaba reconhecendo tudo aquilo, né? Então, da etiologia das doenças, conforme André Luiz coloca, eu trago, abordo com meus pacientes direto. Olha, o senhor está... começo colocando uma forma hipotética, né, para ver quanto que o paciente vai dando abertura, e depois eu vou em fundo mesmo. Olha, o senhor está passando por isso, possivelmente o senhor tem uma situação assim, assim, com esposo, filha, filho, né, familiares, outros, ou vizinhos, né? Então, é isso que eu busco nas anamneses. E essa questão é Obrigada. interessante. Essa questão é interessante. Uma ocasião, eu peguei uma paciente que ela começou a desenvolver uma hipertensão de difícil controle, diabetes e tal, e foi encaminhada para mim e tal. E quando ela chegou na primeira consulta, no decorrer da consulta, ela falou assim: doutor, raiva mata? Eu falei: por que você está me falando isso, né? Ela começou a me contar uma história de que ela tinha uma filha e tinha um casal de amigos e tal, e houve um abuso por parte do casal, dessa filha, e ela guardou uma raiva, uma mágoa desses amigos, né, desse casal, e a partir dali começou a desenvolver uma série de problemas, né? Essa hipertensão que estava difícil de controlar, começou a desenvolver um diabetes e tal. Então, se a gente não aborda essa questão, né, da necessidade de modificação desses sentimentos, de perdão, de compreensão, de seguir em frente, né, você já mostrou aí uma série de trabalhos em relação a isso, né? Então, e às vezes isso passa batido, né, pelo médico. O médico nem dá importância para isso. Ah, mas raiva não tem nada a ver com a consulta e passa por cima daquilo quando ali às vezes está a raiz de todas as questões, né? Como a gente colocou aí, o desenvolvimento. O próprio caso, tem um caso do Chico, do cachorrinho do Chico, você deve conhecer, que uma vizinha, o cachorrinho era aleijado e dava muito trabalho para o Chico, a vizinha ficou com muita pena e deu um veneno para o cachorro e o cachorro morreu. Ele veio saber depois. Aí ele começou a desenvolver uma mágoa em relação a essa vizinha. Aí o Emmanuel chega para ele e fala: Chico, isso, você não só está te atrapalhando o trabalho mediúnico, como você já está com uma mancha negra aí na tua área cardíaca. Então você vai ter que fazer alguma coisa para fazer essa senhora muito feliz. Ela era costureira, mas ela falou: "Ah, mas eu que que fui vítima, vou ter que." Aí o Emmanuel fala, ele dá uma máquina de costura para ela e tal. Quer dizer, né, como essas questões de sentimento, né, começam no nosso perispírito ali, e aquilo depois vai se transmitindo para o nosso físico, né, para o nosso corpo material, né? É o caso desses pacientes que às vezes chegam sentindo um monte de coisa,
Ah, é palpitação, é sudorese, sensação, um monte de sintomas, é feito um monte de exames e nada se conclui. é, mas, ou seja, é uma doença que está sendo gestada ali, né? Depois de um determinado tempo, aí vem o AVC, vem o infarto, vem o câncer, né? É aquilo que vai nascendo na mente, vai sendo transmitida para o nosso perispírito até chegar no nosso corpo físico. É isso aí. E quando os pacientes já têm com esses sinais, uma palpitação ou qualquer outro sinal que seja, essa enfermidade não está mais só na mente, né? Ela já está. Então, por isso que urge que a gente intervenha e faça realmente essa intervenção de modo realmente assim, porque enquanto está no processo mental, né, nós temos realmente um tempo ainda de reverter, de trabalhar, de fazer essa modificação. Depois que começou a ter no físico, essa intervenção é mais difícil. Ela é mais difícil. Tu vai ter que intervir nos dois ambientes, né? Tanto no ambiente espiritual quanto no ambiente físico, ou nos três ambientes até melhor, né? Físico, mental e espiritual, né? Tem que trabalhar as questões simultaneamente, né? Então, porque a essência das doenças está justamente nesse desequilíbrio desses três aspectos, né? Que nós, no modo geral, nem consideramos tanto, e mesmo muitas vezes muitos médicos espiritualistas não consideram os três aspectos e consideram só a mente e espírito, né? Ou a mente e espírito como sendo a mesma coisa. Mas Lucas, de novo, né, quando ele está lá no início do Evangelho, ele fala, Maria, quando Maria vai visitar Isabel, né, ainda gestante, e Maria, ao ver Isabel, diz assim, Maria sorrindo disse, é o corpo que está sorrindo e está falando, minha alma engrandece e o meu espírito regozija. Então, nós já temos lá, 2000 anos atrás, um médico que separa bem direitinho o corpo, a alma e o espírito, né? Sendo que a alma, na verdade, é a psique. Na época, não é a psique que nós temos hoje da psiquiatria, né? A psique, naquela época, era mais um processo energético das coisas, né? Que tipo de energia a pessoa colocava para fazer esta ou aquela situação, né? Então, mas ele já 2000 anos atrás vai falar isso, né? E o próprio Saulo também, Paulo, depois que estamos falando Paulo, também fala nas cartas do soma sarquis, que é o corpo físico, fala do soma psíquicos e fala do soma pneumáticos. Ele fala nas cartas. Quer dizer, nós perdemos isso, desses aspectos que já estavam na medicina e nós, sabe-se lá, gostaria de ter, nunca vi um comentário, onde é que foi a ruptura disso aí, né? Que nós deixamos isso, imagino eu que foi justamente quando nós começamos com o cientificismo das cátedras, e aí começamos ali a valorizar muito o corpo físico e deixamos esses outros aspectos do nosso ser, né? Primórdios da medicina, o médico era o sacerdote, né? No Era montado sacerdote, na mesma né? figura. As basileias, quando foram criadas, elas formavam médicos sacerdotes, né? Médicos sacerdotes. Alguém tem mais alguma colocação, alguma pergunta? Bom, então, não querendo tomar mais o tempo do Mário aí, eu queria novamente agradecer muito você, viu, Mário? Sua atenção, sua gentileza de ter nos atendido aqui. A gente fica muito agradecido a você pela excelente palestra que você ministrou aqui para a gente. E isso com certeza vai chegar a muitas pessoas, que é o nosso objetivo, que esse conhecimento cada vez se dissemine mais, não só no meio médico, mas no meio leigo também, as pessoas começarem a entender a importância dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, né? O reflexo que isso traz, não só para a sua felicidade, mas para a sua saúde física, né? Então, o objetivo é justamente que esse conhecimento chegue ao maior número de pessoas possível, né? Então, eu agradeço realmente de coração, fico muito feliz aí de você ter aceitado o nosso convite e quem sabe em outras oportunidades aí a gente possa se reencontrar aí novamente.
Eu realmente sou agradecido, Newton, a oportunidade que vocês estão me dando na tua pessoa aí, quanto presidente aí da AME, né? E parabenizo a todos aí que estão engajados aí na luta, né? Para fortalecer essa questão espiritual. E realmente sou muito, muito, muito grato, porque quem está tendo essa oportunidade sou eu, e a gente fica muito feliz de estar podendo compartilhar essas coisas que nós nos dedicamos. É aquela coisa assim, é aquele sentimento de tu preparar uma refeição para os teus amigos e todo mundo saborear junto, né? Então, muito obrigado e esqueci de saudar, né? Que a paz, né? Já que estamos entrando na casa um dos outros, sejam muito bem-vindos aqui em casa e que a paz seja sempre na casa aí de todos. Exato. Então, só para encerrar, uma breve elevação ao pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo essa oportunidade que todos nós tivemos, agradecendo mais uma vez ao doutor Mário, que esse conhecimento, que esse entendimento possa chegar a todos os lugares possíveis e que se faz necessário. Muito obrigado a todos e desejo a todos uma boa noite. Até breve. Tchau, tchau. Tchau. Pronto, encerrei a gravação. Acho que o Mário já foi, né? Foi ótimo, muito bom, excelente palestra.